Uma babá grávida chegou numa mansão no Morumbi, em São Paulo, onde nenhuma durava mais de 2 semanas. 2 gêmeos incontroláveis e um pai milionário destruído pela dor. O que uma criança poderia dizer que faria um homem que já não sentia nada chorar na frente de todos? Fique até o final para descobrir o segredo que mudou tudo para sempre. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Aqui nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Roberto Silva morava numa mansão imensa no Morumbi, zona sul de São Paulo. A casa era linda por fora, mas por dentro era gelada como um freezer. Desde que sua esposa Carla morreu num acidente de carro, Roberto virou outro homem. Parou de sorrir. Parou de brincar com os filhos gêmeos, João e Pedro, de apenas 5 anos. Cada canto da casa lembrava Carla. A poltrona onde ela lia antes de dormir, a cozinha onde fazia brigadeiro no domingo, o jardim onde plantava suas flores. Em vez de tentar se aproximar dos meninos, Roberto se jogou no trabalho. Saía cedinho e voltava tarde, mal vendo as crianças. João e Pedro cresceram cercados de empregados, mas sem família de verdade. A casa, mesmo cheia de coisas caras, parecia um museu abandonado. Os meninos não eram malcriados, eram tristes e confusos. O pai mal falava com eles, e a mãe não estava mais ali. As babás iam e vinham como num carrossel quebrado. Nenhuma durava mais de 2 semanas. Roberto achava que era porque os meninos se comportavam mal, mas a verdade era outra. As crianças não eram ruins, estavam machucadas. Cada nova babá chegava com esperança, querendo fazer a diferença. Mas logo percebia que não era só cuidar de 2 crianças. Era viver num lugar onde o amor tinha ido embora. Roberto nem prestava atenção. Sempre em reuniões, viagens ou trancado no escritório. Pensava que pagar bem era suficiente, mas dinheiro não conserta coração partido. As trabalhadoras desistiam não pelo mau comportamento dos meninos, mas porque se sentiam perdidas. Nada que faziam enchia o vazio emocional daquela casa. A rotina de Roberto nunca mudava. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Era sua forma de fugir da vida real. Numa manhã qualquer, tudo começou a mudar. Roberto estava no escritório, quando a governanta avisou que a nova babá tinha chegado. Ele nem levantou os olhos do notebook. Só mostra onde fica, disse. Nem perguntou o nome dela. Para ele, ia embora como todas as outras. Mas Ana era diferente. Chegou grávida de 6 meses, com uma mala pequena e um sorriso tranquilo. Não parecia nervosa nem impressionada com o tamanho da mansão. Enquanto outras babás ficavam tensas, Ana caminhava devagar, observando tudo, especialmente 2 crianças sentadas sozinhas num canto da sala de brinquedos. Ana não tentou consertar tudo no primeiro dia. Não pediu para os meninos sorrirem ou falarem. Simplesmente se sentou no chão e abriu um livro perto deles. No começo, a ignoraram. Isso era normal, mas ela ficou sem se frustrar nem sair da sala. Devagar, João se aproximou um pouco. Pedro espiou por cima do ombro. Ana virou a página em silêncio. Essa paciência era nova para eles. Roberto ainda não tinha percebido nada, ainda enterrado em planilhas e reuniões. Mas algo havia começado. Ana tratava as crianças como pessoas, não como trabalho. Não pressionava, só esperava. Quando os meninos derrubavam suco ou jogavam brinquedos no chão, ela não gritava. Se sentava com eles e ajudava a limpar, tratando a bagunça como parte da brincadeira. Uma vez, Pedro pisou sem querer numa tinta durante uma atividade. Em vez de entrar em pânico, Ana pegou o papel e fez todo mundo carimbar os pés. Riu junto com eles. João se juntou curioso. Os gêmeos começaram a confiar que ela não estava ali para controlá-los. Roberto notou a mudança, mesmo sem falar disso. Da janela do escritório via pequenas cenas. Uma vez, viu João e Pedro deitados no tapete, enquanto Ana lia uma história. Eles não estavam tensos, estavam relaxados. Outra vez, ouviu uma risada baixinha vinda da cozinha. Há muito tempo a casa não tinha alegria. A gravidez de Ana não criou distância, fez o contrário. Os meninos ficaram fascinados com a barriga dela. Sempre tocavam com cuidado, fazendo perguntas. O bebê está acordado? Ele pode ouvir a gente?
Ana respondia cada pergunta como se fosse a coisa mais importante do mundo. Começaram a falar com o bebê como se já estivesse ali. Guardavam biscoito para ele, faziam desenhos para quando ele nascer. Ana nunca os corrigiu, sorria e tratava esses gestos como reais e importantes. Uma tarde, Ana estava cansada e se sentou no sofá para descansar. Deu marcadores coloridos para os meninos e disse que podiam desenhar na sua barriga só por diversão. João e Pedro ficaram empolgados. Desenharam sol, casinha, bichinhos, tudo com muito carinho. Então aconteceu algo inesperado. João pegou um marcador preto e começou a escrever devagar. Não era bom em escrever ainda. As letras saíram tortas, grandes e pequenas, algumas ao contrário. Pedro ajudou, sussurrando as letras. Quando terminaram, se afastaram orgulhosos. Ali, no meio da barriga de Ana, com letra de criança, estava escrito, irmão. Olha, disse João, isso é para ele, irmão. O coração de Ana se encheu. Ela olhou a palavra e depois as crianças, com os olhos cheios d'água. Era um momento que não esperava, importante demais para quebrar com palavras. Nesse exato momento, Roberto entrou na sala. Vinha perguntar algo para Ana quando viu a cena. Os gêmeos ajoelhados ao lado dela no sofá, a barriga coberta de desenhos coloridos e bem no centro a palavra irmão. A cena o parou completamente. Durante tanto tempo, Roberto via os filhos como inalcançáveis. Dizia que eram quietos demais, distantes demais. Mas o que via agora não era distância, era conexão pura. Naquela palavra escrita com letra infantil, Roberto viu algo poderoso. Os meninos não tinham mais medo. Tinham aberto o coração para alguém que nem tinha nascido ainda. Roberto sentiu algo mudando dentro dele. Os olhos começaram a encher d'água. Ver os gêmeos explicando orgulhosos a palavra que escreveram deixou uma coisa clara. Eles estavam prontos para amar. E não foi por causa dele, foi por causa de Ana. Ela trouxe algo que ele nunca conseguiu dar com dinheiro ou presentes: calor humano. Roberto deu um passo devagar para dentro da sala. Olhou Ana, que encontrou seus olhos em silêncio. Não precisava de palavras. Ela entendeu. Ele também tinha visto. Isso era mais que um desenho, era uma mensagem. Roberto se sentou na frente deles ainda sem saber o que dizer. As crianças não se afastaram nem ficaram desconfortáveis. Continuaram o que estavam fazendo, como se a presença dele finalmente fosse normal. Ele viu os meninos tocando a barriga de Ana, falando do bebê como se já fosse parte da família. Roberto sentiu o peso de todos os anos que passou fechado emocionalmente. Seus filhos mostraram o que significava cuidar e pertencer. Não eram mais duas crianças caladas numa casa fria. Agora eram irmãos, protetores, parte de algo maior. As lágrimas que Roberto guardou durante anos começaram a cair. Por mais que quisesse se controlar, não conseguiu. Pela primeira vez em anos, Roberto Silva chorou na frente de todos e não se importou. Papai tá chorando, disse Pedro com os olhos arregalados. Mas em vez de ficarem assustados, os meninos sorriram. Correram até ele, cada um segurando uma mão. Vem ver, gritou João puxando o braço dele. Roberto se deixou guiar, ainda chorando, até o sofá onde Ana esperava. Quando chegou perto, os meninos colocaram a mão dele na barriga dela, bem em cima da palavra irmão. No momento que sua mão tocou, sentiu um chutezinho suave. O bebê se mexeu, tá dizendo oi, gritou João. Roberto olhou Ana, que também estava com lágrimas nos olhos. Algo mudou dentro dele naquele momento. Não era culpa nem arrependimento, era esperança pura. Depois daquele dia, tudo mudou na mansão do Morumbi. Roberto não passava mais o tempo todo no escritório. Começou a participar das brincadeiras, a fazer perguntas sobre o bebê, a estar presente de verdade. Quando o bebê nasceu, um menino lindo que recebeu o nome de Lucas, João e Pedro se levaram a sério o papel de irmãos mais velhos. Ajudavam Ana com tudo, cantavam músicas de ninar, disputavam quem segurava a mamadeira. Roberto observava tudo com admiração.
As mesmas crianças que mal falavam agora estavam cheias de energia, amor e confiança. E Lucas cresceu tranquilo, consciente do carinho que o rodeava. A casa, que era fria como um museu, virou um lar de verdade. Brinquedos espalhados, risadas nos corredores, desenhos na geladeira. Roberto não pensava mais no passado, focava no que estava construindo agora. 5 anos depois, a mansão era irreconhecível. No jardim, João empurrava Lucas no balanço. Pedro jogava bola, tentando ensinar o irmão mais novo. Ana observava da varanda, com um sorriso que nunca mais saiu do rosto. Roberto chegava mais cedo do trabalho agora. Tinha aprendido que sucesso não se mede só em dinheiro, mas em jantares em família e histórias para dormir. Papai! E gritava Lucas quando via Roberto chegar. O menino de 5 anos corria de braços abertos. Para ele, Roberto sempre foi pai. Nunca fez distinção, nunca questionou. Era natural porque sempre foi natural. Desde aquela tarde em que 2 irmãos escreveram irmão na barriga da mãe. Durante o jantar, cada um contava sobre o dia. João falava da escola, Pedro mostrava desenhos, Lucas contava suas aventuras no jardim. Pai, disse João um dia, a professora pediu para escrever sobre nossa família. E o que você vai escrever? Lhe perguntou Roberto. Que temos a melhor família do mundo. Que você e a mamãe ensinaram que família não é só quem tem o mesmo sangue, mas quem se ama de verdade. Pedro concordou. E que o Lucas é nosso irmão desde sempre, mesmo antes de nascer. Aquela palavra escrita com um marcador colorido numa tarde qualquer tinha se tornado realidade. E essa realidade, construída dia a dia com paciência e amor, duraria para sempre. Porque quando o amor verdadeiro entra numa casa, ele não vai embora. Ele cresce, se multiplica e vira a base de tudo. Na mansão no Morumbi, no coração de São Paulo, 4 pessoas que se encontraram continuaram construindo essa história de amor. E quando Lucas crescer e perguntar sobre sua história, vão contar sobre a tarde em que os irmãos mais velhos escreveram irmão na barriga da mãe. E como aquela palavra simples virou a base de todo o amor que os cerca. Algumas famílias merecem ser celebradas. E esse amor, construído devagar, dia após dia, vai durar para sempre. E você, o que achou dessa história? Conta pra gente de que cidade você é e deixa seu comentário sobre o que mais te emocionou.